Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de hoje, quarta-feira, 30 de novembro, vem com o título Um Paraíso com Almas Desencarnadas. Seria porventura o céu um lugar onde as pessoas irão assim que morrem e lá vivem para sempre? Essa teoria, irmãos, ela é tão comprometedora em relação à teologia da Bíblia, porque ela confronta, na verdade, a doutrina bíblica da ressurreição. Uma certa vez eu ouvi um sermão de um pastor evangélico, onde ele falou assim, sobre o arrebatamento secreto, onde ele falou da vida após a morte ou a recompensa dos justos de imediato após a morte. Aí em seguida ele falou assim, eu não vou entrar aqui no mérito da ressurreição, mas eu quero me ater a esse assunto. E então ele começou a desenvolver a sua crença naquilo que ele defendia. Porque ele não poderia fazer menção à ressurreição? Eu entendo, irmãos, com toda clareza, que não tem como harmonizar as duas condições após a morte, como que harmonizasse, como se houvesse de fato uma conexão entre a ressurreição dos justos e a imortalidade da alma, assim que a pessoa recebe a recompensa quando morre, ou seja, a alma ela continuará vivendo, a pessoa continuará vivendo em estado espiritual, em uma outra esfera, já com recompensa, sem que Cristo volte. Então, esse título aqui ele é bem interessante. O autor colocou dois textos do Novo Testamento, um de Atos 2:29, de 34 a 35 também, e o 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, é interessante, esse capítulo 2 de Atos, o autor Lucas, ele menciona uma fala de Pedro. E na fala de Pedro, ele dá uma descrição de que naquela condição, Davi, quando chega a dizer assim, disse o meu Senhor ao meu Senhor. Ele está fazendo uma ilustração, melhor dizendo, ele está descrevendo que quando Davi citou esse salmo, no capítulo 16, eu vou falar um pouco sobre esse salmo com vocês, ele está falando de um diálogo que há entre Cristo, ou seja, Deus Filho, e o Pai. E há uma conexão de que Yahvé, ali é o termo, e Elohim é o termo, Senhor Yahvé e Senhor Elohim. As duas expressões que estão no hebraico são duas personalidades divinas que estão conversando entre si. E o lugar que ele coloca, que é mencionado a ele, foi colocado à sua destra. A gente sabe, irmãos, que a direita de Deus é o lado, um lugar de honra. É tanto que quando Cristo voltar, ele vai dizer assim, e eles dirão aos que estiverem à sua direita, vinde e benditos de meu Pai. Então, o lugar de honra é o lugar à sua direita. E esse é o lugar que Cristo se encontra. Não como se tivesse um lugar à parte, à sua direita, ou especificando que ele não poderia estar em outro lugar, poderia estar na frente, no meio, mas é uma nomenclatura bíblica para a gente entender que aquela expressão à sua direita é um lugar de honra. E só os honrados estarão à sua direita. Por isso que os salvos, eles são chamados a estar à sua direita, porque são pessoas honradas através do que o Espírito Santo fez em sua vida e uma aceitação do Cristo ressurreto que nos garantiu também a vida eterna através de sua volta e pela ressurreição tão somente. E esses Salmos 16 que ele menciona, tanto o Salmo 16 como o Salmo 110, ambos os salmos, irmãos, são salmos messiânicos, não são salmos que falam da pessoa de Davi. Você vai encontrar no Salmo 16 alguns elementos que falam de Davi e outros elementos com mais força sobre o próprio Cristo. Então, os salmos ele é empestado, né? Ele é infestado, melhor dizendo. Muitos salmos messiânicos que se encontram. Salmo 24, Salmo 66, esse salmo aqui. Mas me permita fazer um comentário sobre esse Salmo 16, especificamente aqui no verso 8 ao verso 11. Olha o que diz o Salmo. O Senhor tem-me sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Aqui Davi está falando dele. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito se exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Mais uma vez. Agora, olha só. Pois não permitirás que a carne, que a minha alma, na morte, ela permita que ela fique até ali. Ou não deixarás a minha alma na morte. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora, Davi está mencionando sobre Cristo. E essa expressão aqui, irmãos, ele não permitirá que ele repouse lá na morte, ou repouse no sepulcro. O termo original aqui hebraico é interessante, quer dizer, Deus não permitirá que
o Filho, que Cristo permaneça na sepultura, ou seja, de lá ele seria ressuscitado. Então o termo repousar quer dizer habitar, um lugar de morada. Davi, de fato, está morando ainda no sepulcro. Ele ainda está lá, e tanto que quando Pedro, falando sobre isso, né, Lucas mencionando Pedro, ele fala assim, a sua sepultura está entre nós. Já no caso, na sepultura de Cristo não existe, ou seja, não existe ninguém ali. Já o sepulcro de Davi se encontra. Então ele chega a dizer assim, ó, não deixarás, ou seja, o termo deixar e repousar, repousar quer dizer, você não vai ficar lá para sempre. E deixar, o sentido quer dizer, você não ficará abandonado, ou seja, Cristo ficou ali. Isso é interessante, né? Porque lembra das últimas palavras de Cristo na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? É claro que essa expressão que é dita por Cristo ali, o pedido de desamparo, é por conta de que os pecados da humanidade estavam sobre Cristo e Cristo sentiu-se pela inúmera quantidade de pecados à distância do Pai, por causa dos pecados que todos os seres humanos ele levou sobre si. Lembre-se que Isaías fala que os nossos pecados causam uma barreira entre nós e Deus. Isaías capítulo 59 e o verso 1 e 2. Então esses pecados que, embora não fossem de Cristo, estava sobre ele porque ele levou sobre si os nossos pecados. Isso também está no livro de Isaías 58. Então esses pecados que ele levou causou uma ruptura na relação dele com o Pai, não por si próprio, mas por nossos pecados. E essa distância fez com que ele se sentisse desamparado. Agora, nesse salmo, isso é interessante, isso é confortador, porque ele fala assim, não deixará, ou seja, ele não ficará desamparado. O termo deixar aqui quer dizer abandonado. O hebraico da expressão deixar quer dizer azab. Azab quer dizer desamparar, abandonar, largar. Então, após a sua morte, Cristo não foi largado na sepultura. Ele foi de lá trazido de volta. Agora, olha que coisa interessante. Quando a gente vê os textos bíblicos sobre o que acontece com o ser humano quando morre, e especialmente quando o texto de Coríntios, né, que aqui ele cita 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 16 ao verso 18. Olha só o verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, lógico, né, verso 17. Se Cristo não ressuscitou, então todos estão perdidos. Ou seja, é vã a nossa fé, nossa pregação também. Agora o verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Irmãos, o termo perecer quer dizer estar aniquilado, acabado, inexistente. Não existe mais. É a mesma expressão que João 3,16, de Romanos 6,23, quando fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a morte ali é a morte eterna. E o perecer, de João 3,16, nós já mencionamos para vocês em outros momentos, aquele perecer quer dizer morrer para sempre. Então assim, os que dormiram em Cristo pereceram. Então os que dormiram em Cristo não estão no céu, não estão recebendo a recompensa. Se Cristo não voltar, ou se a ressurreição de Cristo não foi real, então todos aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos, totalmente perdidos. Aí fica aquele confronto. Se o texto de Coríntios, no capítulo 15, descreve que aqueles que morreram em Cristo, se a ressurreição de Cristo não aconteceu, então eles pereceram, ou seja, eles deixarão de existir. Se eles deixarão de existir, como, pois, eles podem existir em uma outra existência, em outro lugar, em uma outra situação ou em outro plano, como dizem nossos irmãos imortalistas? Logo, esse texto é mais uma veracidade de que a esperança da imortalidade só será concedida na volta de Cristo através do dom da vida eterna que ele vai nos conceder. Então, a imortalidade ela será concedida, ela não é existente no momento, ela será concedida em sua volta. Sabe, irmãos, no céu nós temos a certeza que encontramos que hoje, quem é que está no céu? Hoje nós podemos dizer Enoque está lá com Cristo, nós podemos dizer que Moisés está com Deus também, porque foi trasladado. Moisés foi ressuscitado, né? Elias e Enoque é que foram trasladados. Aqueles que ressuscitaram com Cristo, que está lá no Evangelho de Mateus, especificamente no capítulo 27 e o verso 51 a 53, como diz aqui a lição. Então, assim, se esses são os únicos que estão lá, nenhum outro está no céu, nenhuma pessoa que morreu está na glória. Observe que o texto de Atos descreve com firmeza que o sepulcro de Davi se encontra lá e o seu corpo também ali está.
logo ele não recebeu nenhuma recompensa. E é interessante, há uma visão de Ellen White que ela chega a descrever que ela viu Enoque em um dos mundos. E ela chega a citar isso, irmãos, pelo menos em duas obras. Uma delas é Primeiros Escritos, dos quais eu vou ler, e o outro é Vida e Ensinos. É a mesma coisa que está em um, está em outro. Então eu aconselharia você a ler o livro Vida e Ensinos, e o capítulo é O Amor de Deus. Se você tiver ele, você pode ler também o livro chamado Primeiros Escritos. E mesmo título é O Amor de Deus por Seu Povo. Lá ela chega a dizer a seguinte palavra, a seguinte frase. Olha só. Vi ali o velho e bom Enoque, que tinha sido trasladado. Em sua destra tinha uma palma resplandecente, e em cada folha estava escrito Vitória. Pendia-lhe a cabeça com uma grinalda branca, deslumbrante, com folhas, e no meio de cada folha estava escrito Pureza. E em redor da grinalda havia pedras de várias cores que resplandeciam mais do que as estrelas, e lançavam um reflexo sobre as letras, aumentando-lhes o volume. Na parte posterior da cabeça havia um arco em que rematava a grinalda, e nele estava escrito Santidade. Sobre a grinalda havia uma linda coroa que brilhava mais do que o sol. Perguntei a ele se este era o lugar para onde fora trasladado. Ele respondeu: Não, não é aqui. Minha morada é na cidade. Eu vim aqui visitar este lugar. Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Pedi a meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o meu anjo: Você deve voltar, e se fores fiel, juntamente com todos os salvos, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Eu achei isso fantástico. Ela chega a descrever esse lugar onde ela tem a visão de Enoque, e isso é deslumbrante. Sabe, irmãos, o que Enoque viveu, a vida que ele viveu, foi uma vida de santidade, como foi mencionado. Então, a vida de santidade o qualificou para receber a imortalidade, porque Deus o tomou para si. Quando Deus toma, ele toma para esta causa. Então, assim, Enoque foi tomado para Deus, Elias foi tomado por Deus, né, para estar ao seu lado, e os demais que ressuscitaram com Cristo serão tomados também. Foram tomados também para estar lá. E nós, se estivermos vivos, seremos trasladados, tomados por Ele. E se estivermos mortos, seremos ressuscitados para também ser tomados e estar com Ele para sempre. Que Deus, portanto, nos abençoe e que essa esperança, irmãos, de que a imortalidade só é concedida na volta de Cristo, seja uma realidade. Ninguém tem imortalidade. A imortalidade ela foi concedida a Adão e Eva sob condição. Ou seja, ela é uma imortalidade condicional à obediência. Porém, quando Cristo voltar, estaremos com Ele para sempre. Por quê? As marcas nas mãos de Cristo, irmãos, elas não sairão. Nós olharemos para suas mãos e veremos o que causou o pecado. Logo, não escolheremos mais pecar. Por isso eu apelo a você. Faça bom uso da pessoa do Espírito Santo, porque Deus o concedeu como um dom. Ouça a sua voz, aceite os seus conselhos, deixe com que ele repreenda a sua consciência, de maneira que traga, de fato, uma transformação, para que dessa forma, irmãos, nós possamos verdadeiramente alcançarmos em Cristo a tão sonhada imortalidade, que será dada quando ele voltar. Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela esperança da tua palavra, e que através dela nós possamos ter, Senhor, cada dia mais alegria e desejo de vivê-la de acordo com a tua vontade. Guarda os teus filhos, Senhor, que estão assistindo este vídeo, ilumina-nos a sua mente e as nossas mentes, e nos faz, Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal se você está assistindo e não é inscrito, e nos ajude para que esse ministério continue crescendo para a honra e glória de Deus. Deus abençoe você e até nosso próximo estudo. Até logo.